Bom, pessoal, hoje a gente traz para o React uma fala do Ailton Krenak, que é um grande nome, uma grande liderança, que a gente pode chamá-lo assim, dos movimentos indígenas. O Ailton Krenak pertence aos povos Krenak, ao povo Krenak, na verdade, e ele se notabilizou bastante no cenário brasileiro, político, nas lutas envolvendo a causa indígena e reconhecimento pela questão de demarcações de terra, cultura, preservação cultural, toda a cultura imaterial, imaterial também, preservação dos povos indígenas como um todo, passado, presente. Se notabilizou também o Ailton Krenak pela sua publicação de livros importantes que se tornaram best-seller, principalmente durante a época da pandemia, e pelas entrevistas e palestras, documentários também que ele já participou, e sobretudo especificamente entrevista como essa que está aqui, que ele concedeu ao canal UOL no YouTube, tratando acerca da questão do marco temporal, e desde já ele se posiciona contrário, obviamente, e declara o marco temporal como inconstitucional. Essa questão do marco temporal, ela precisa ser observada na sua origem, digamos assim. O dano começou com a indiferença ou incapacidade do Estado brasileiro de cumprir a nossa Constituição. O artigo 231 da Constituição, aquele que estabelece a obrigatoriedade do Estado, da União Brasileira, proteger as terras indígenas e estabelece os mecanismos para isso, ele tinha um prazo, era 5 anos. Então, Só para fazer aqui um contraponto, na verdade, não um contraponto, mas oferecer subsídios, essa é a palavra, para quem está nos ouvindo. Então, em primeiro lugar, diz o seguinte, que a Constituição de 1988, ela teve um papel importantíssimo no reconhecimento do direito indígena, que é fruto não de uma esmola, não de uma bondade por parte dos constituintes, mas é fruto de muito trabalho e muita luta dos movimentos ligados à causa, que beiram de longa data, mas que a partir da década de 70 e 80, pós-redemocratização, foram se fortalecendo. Então a presença da questão indígena, o termo indígena e a preocupação com os diversos povos da floresta passou cada vez mais a estar presente, ficou muito presente no texto constitucional. Diversas passagens da Constituição, a questão indígena ela é mencionada. E além disso, existe um artigo específico, que é o que ele está falando, é o artigo 231. É uma parte específica, um conjunto de artigos, na verdade. E esse artigo 231 está sendo alvo de possível mudança a partir de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional recentemente protocolada pelo Senado, encaminhada pelo Senado, e que foi encaminhada pelo Senado logo após o STF, numa ação, ter julgado a tese do marco temporal algo inconstitucional na hora de interpretar esse artigo 231. Eu não sou jurista, nem nada disso aqui, sou historiador, mas a gente vai se informando e vai se aprofundando nessas questões. Bom, e a proposta de emenda constitucional acabou sofrendo veto do presidente Lula. Em seguida, o Congresso Nacional, a gente sabe como o Congresso funciona e como ele está formado, e o quanto ele foi influenciado por uma bancada conservadora, ligada ao agronegócio, ruralista. A gente viu isso nas últimas eleições. Eles derrubaram o veto do presidente Lula, o que já era esperado. Então, cabe agora, o Ailton Krenak vai falar, caberá, portanto, recorrer ao STF justamente para que seja também declarada inconstitucional essa PEC em relação ao marco temporal. Para você que não sabe o que é marco temporal, é basicamente o seguinte: a preocupação dos grandes possuidores de terra no país
é de que haja o surgimento de novas reservas indígenas e há uma proteção legal das reservas indígenas concedida pela Constituição de 88. Essa proteção, inclusive, ela é extremamente importante, porque além de preservar o território, um território indígena e tal, tem um papel fundamental na preservação, inclusive, das florestas. Se a gente olha de cima, pelo satélite, pelo sensoriamento remoto, a gente consegue ver, aqui está o território agro, devastado. Logo aqui do lado, a fronteira indígena, conservada. Então, conforme a questão indígena foi ganhando maior representatividade nos últimos anos, há uma preocupação desse setor de que novas reservas indígenas possam ser declaradas ou então reivindicadas por grupos e povos. Então a APEC vem justamente na tentativa de frear essa iniciativa de declarar novas demarcações indígenas. Porque a tese vai dizer, bom, só pode ser considerada reserva indígena aquela que estava ocupada ou em disputa ou em processo de reconhecimento pela União antes da Constituição de 1988. A partir disso, não é possível reconhecer uma reserva indígena. Basicamente é isso. Tá? Lembrar que é o seguinte, para além do poder executivo, o poder legislativo também tem papel em assegurar os direitos e as garantias da população indígena e não se colocar contrário. Assim como o próprio Ministério Público, do qual constitucionalmente lhe foi conferido a tarefa de tutelar e zelar pela questão indígena. E a população nem sequer sabe disso. Por quê? Porque o que a gente assistiu nos últimos anos, principalmente no Ministério Público Federal, principalmente com o grupo dos procuradores lavajatistas, foi uma guinada dessa instituição para um pensamento de direitas, às vezes até extrema-direita, extremamente conservador, e que vai de encontro a diversas políticas e conquistas do povo brasileiro. Uma delas é a questão indígena, demarcação de terra. Uma delas são questões trabalhistas, garantias sociais. A gente vê esses caras que, inclusive, vivem como servidores públicos, defendendo o fim do bem-estar social, o fim de garantias trabalhistas, o fim da terra indígena. Um contrassenso. Então, a instituição que deveria defender, a população sequer sabe que esse é o papel dela, e a gente vê pouquissimamente a atuação da instituição nesse sentido. Essa é a verdade. E aí, conclusão, caberá novamente ao Poder Judiciário resolver essa questão. E aí temos um problema, porque vai cair nas costas do Supremo, que não é santo, não é instituição, ultralibada. A gente tem inúmeras críticas a fazer ao STF. Mas veja como questões sensíveis acabam ficando na mão do STF. E que vai precisar dizer, olha, o STF já declarou essa matéria inconstitucional. E a imprensa do outro lado vai dizer, olha, o STF está legislando, está usurpando o papel do legislativo. Está legislando indiretamente. Como? Se você tem uma emenda constitucional, o poder legislativo e tal, e vem o Supremo, declara inconstitucional. Então, repito, é interessante como o Poder Judiciário, pela omissão dos dois poderes, ou seja, do Estado, mais uma vez o Estado, sendo um grande problema nos problemas ligados à política social no Brasil, mais uma vez a gente vê que o Poder Judiciário, não estou fazendo defesa de poder algum aqui, mas ele vai ficar na berlinda. Sim, é igual o caso, por exemplo, da segurança pública no Rio de Janeiro. O Poder Executivo é omisso, o Poder Legislativo também. Aí quando a bomba estoura, cabe a quem? O Judiciário, lá na última ponta. Então, o Poder Executivo falta com as obrigações dele, dar e conferir direitos, fazer cumprir o que diz a própria Constituição, oferecer educação, saúde, questão social, saneamento básico, entre outras questões, a toda a população. A criminalidade aumenta, a
por vários fatores, pobreza, miséria, essas questões todas. Então há uma falência do executivo e do legislativo. Aí lá na ponta tem que ser o judiciário a interferir. E aí ele fica sozinho, e a população vai em cima do judiciário. E claro, os políticos se aproveitam disso. Fazem esse trabalho demagógico, eu odeio essa palavra. Mas usam um pouco dessa estratégia de retórica. Tá vendo? A polícia não consegue agir por conta do STF. Por conta do judiciário. Mas, pô, claro, os caras estão agindo em última instância, depois que 2 poderes falharam. Então esse é o ponto que precisa ser lembrado. E aqui na causa indígena vai ser a mesma coisa. E o STF vai ser vítima. Não sei, alvo. Esse é o mais correto. Dessas críticas. Com certeza. Desde a promulgação da nossa Constituição, 5 anos depois, o Estado deveria ter entregado a homologação de todas as terras indígenas. No começo da década de 90, talvez isso fosse possível, naquele contexto, mas não teve vontade política do governo. Nós passamos 3 períodos de governo na década de 90, todos empurraram com a barriga esse compromisso, essa responsabilidade do Estado com relação às terras indígenas. Ao direito estabelecido na Constituição, sucedeu depois essa história de produzir um instrumento que tem sido questionado, que é esse marco temporal. Ele é considerado inconstitucional, já foi mais do que esclarecida essa questão, já houve outros debates dentro do próprio STF e parece que a questão das terras indígenas ganhou um lugar de conflito, onde a questão fundiária do Brasil se derrama sobre a questão do direito indígena. É a mesma lógica que moveu outros... Agora, por que tanto interesse nessas terras indígenas? Primeiro, ampliar a fronteira agrícola. Segundo, que são terras que ainda não foram devastadas. Então são ricas em madeiras, exploração de madeira. E muitas dessas reservas indígenas possuem também reservas de minerais. Muito ouro. A gente viu recentemente a invasão desenfreada nesses territórios, no Brasil, no último governo, onde a boiada foi liberada. Não foi isso? Passa a boiada? Todo mundo lembra do Salles aqui. Os períodos da nossa história de negar esse direito aos indígenas, mesmo quando esse direito está consagrado em todas as cartas da República, né? Todas as cartas, todas as Constituições brasileiras reconhecem de alguma maneira essa obrigação do Estado, né? Como um processo dentro da história mesmo de colonização. Nós chegamos no século XXI com essa excrescência do marco temporal se derramando sobre a vida política, pegando o executivo, o judiciário e o legislativo. A Constituição dá alguma atribuição ao Congresso na regulamentação, talvez, de alguns desses instrumentos que estão estabelecidos na Constituição, mas não dá o poder ao Congresso de decidir sobre a aplicação do marco temporal. Esse documento jurídico, ele foi crescendo demais até o ponto dele se transformar numa crise na relação interna do próprio governo. Isso fica muito visível. O presidente da República declarou em vários momentos que ia priorizar no seu governo esse processo de demarcação, homologação e de entrega das terras indígenas, mas está tendo dificuldade interna para fazer isso. E cria uma expectativa muito grande em todas as comunidades indígenas do país, cria uma expectativa também para as atividades econômicas, porque se a terra continua nesse limbo, a invasão, a predação, a destruição da floresta vai de rodo, né? É isso, concordo plenamente. Então, enquanto essa questão não é decidida,
do que a gente vai assistindo é a depredação e forçando a barra cada vez mais, e essas fronteiras desses locais que estão em disputa, se podem ser declarados ou não reservas indígenas, vão sendo colocadas em disputa. Sem órgãos fiscalizadores, o Brasil é muito grande, são territórios grandes também, é difícil de fiscalizar, e cada vez mais você vai avançando nessas terras e a devastação acresce, vai crescendo. E claro, e os biomas brasileiros vão cada vez mais sendo afetados. Então, por um lado, é o meio ambiente que sofre com essas questões, e por outro, a própria população indígena. Imagina a população indígena, que hoje é vista como minoria da população brasileira. E hoje está numa condição de refugiado. Então acho que tem muita coisa em jogo do que somente a terra. É isso que eu estou querendo dizer. Perde-se a terra, mas perde-se o meio ambiente, devasta-se mais uma parte do Brasil e muito provavelmente contribui para a extinção de uma população, de um povo que tem sua cultura, sua história, há quantos anos? E que de certo modo constituíram e constituem o que se diz hoje Brasil, né? Nos vemos em outro vídeo, pessoal.